Boa noite, igreja, a graça e a paz. Quero convidar vocês nessa noite a se colocar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Que você possa realmente se render nessa noite, que nós possamos nos entregar, que você possa realmente cantar essas canções, escutar a palavra que o pastor tem preparada para a nossa vida, e você possa realmente entender cada uma dessas palavras e você possa levar para a sua vida, amém? Que nós todos possamos a cada dia mais estar conectados com esse Espírito Santo, com esse Jesus, com essa palavra que edifica, que transforma, que nos faz cada dia sermos melhores, amém? Então vamos declarar desse grande e poderoso amor, amém? As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, pois teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. E tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos declarar nossa voz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todas as coisas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor
amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Você pode aplaudir esse amor? Senhor, nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. No Teu poder, Senhor Deus amado, não há falha. No Teu agir, Senhor Deus amado, não há brechas, porque o Senhor faz todas as coisas perfeitamente. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar num Deus que é poderoso, aquele que se revelou em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, para nos salvar, nos dar vida eterna, nos dar vida com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos permite mais uma vez confiar em Ti, descansar em Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor não falha, nunca falhou e nunca falhará. Glória ao Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar um instante. Nós queremos agradecer a sua presença, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, volte mais vezes, esteja firme, quem sabe hoje você queira começar uma campanha, fique firme conosco e vamos seguir avante, celebrando a Jesus, viu? Receba nosso abraço em nome de Jesus. Mas eu quero deixar alguns recados, alguns avisos que nós já viemos apresentando aos irmãos e outros também que vai acontecer durante esses dias. Por exemplo, a escola de música, a iMusic, que está com as inscrições abertas, está retomando as suas aulas, aula de violão, teclado, bateria, piano, guitarra. Então você que tem interesse, procure depois o balcão de informação ali atrás, deixe o seu nome, que a gente vai entrar em contato com você para maiores informações, tá certo? Mas olha só, amanhã cedo nós estamos num culto de oração, um culto de campanha em que nós buscamos ao Senhor com intensidade. Então amanhã cedo fica aí também uma convocação para você que gosta de oração e que tem disponibilidade para estar aqui 6:30 da manhã. Nós retomamos com as manhãs de oração às quartas-feiras. Toda quarta-feira, 6:30 da manhã, 30 minutos nós estaremos orando, buscando a Deus, e depois tem um café abençoado para abençoar a sua vida e para você passar o seu dia feliz na presença de Deus, tá certo? Então o convite é aberto a todos que estão aqui, todos que nos acompanham, quem mais quiser estar com a gente. Mas na quinta-feira também temos aí o retorno do Fruto Maduro, a rede da terceira idade que está voltando, dando start nesse ano, nessa quinta-feira às 16 horas, num encontro especial. Então você que se entende da terceira idade, 14 horas, obrigado querido, obrigado. Você que se entende da terceira idade, vem estar conosco se você pode, convide mais pessoas, vamos fazer uma celebração para Jesus, com uma palavra específica para o nosso coração, tá certo? Você é nosso convidado. Mas nós também continuamos aí e estamos na iminência, faltou ali o Bazar Missionário. O Bazar Missionário vai acontecer dia 11, nós já temos anunciado, já faz há um longo tempo, pessoas têm contribuído, se é o seu caso, Deus te abençoe, ainda há tempo de contribuir, mas não se esqueça, dia 11, às 7:30 da manhã, estaremos aqui com o Bazar, até às 15:30 da tarde, você é convidado para estar aqui, contribuindo também, comprando com a sua presença, convidando pessoas e contribuindo para o reino de Deus. Amém, queridos? Mas também dia 11, que é o Imersão,
esse que apareceu aí antes, é o start da Rede Jovens. O Imersão volta com tudo, dia 11, às 20 horas. Você que é jovem, você que tem um jovem em casa, você que faz parte dessa igreja ou não faz parte dessa igreja, está convidado a vir aqui. Vamos celebrar Jesus, vamos mergulhar na presença de Deus nesse ano, começando dia 11 com o nosso DIP. É o culto dos jovens, a celebração dos jovens. Estaremos aqui com intensidade e intencionalidade de adorarmos ao Senhor. Tá certo, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar adorando ao Senhor enquanto cantamos essa próxima canção com os nossos recursos. Se você veio preparado, sentindo no seu coração de abençoar a obra do Senhor, de ser fiel ao Senhor com seus dízimos e ofertas, se você veio preparado, sentindo no seu coração, eu te convido a ficar em pé, mas todos nós vamos ficar em pé agora. Nós vamos celebrar Jesus e você poderá vir à frente trazendo seus recursos, suas ofertas, ofertas missionárias, e que o Senhor venha mesmo abençoar o seu celeiro, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
Amém? Aplauda o nome dele. Amém. Pai, sabemos, Pai, que todas as coisas provêm de Ti, Jesus. Sabemos, Paizinho, que o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é o meio. O Senhor está em todas as etapas de todas as coisas que acontecem em nossa vida, Pai. Sabemos, Pai, que desde as coisas que nos chateiam até as coisas que nos causam mais felicidade nessa vida, tudo isso passa pela sua balança, Deus. Tudo isso passa pela sua consciência antes de acontecer. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados seus filhos, Jesus. Por isso, Pai, queremos, Deus, nos render. Queremos entender, Pai, que mesmo nas aflições, que mesmo em lutas, que mesmo em dias que parece que o Senhor não está lá, o Senhor está lá mais presente do que nunca. Porque o Senhor é o consolo, o Senhor é o renovo, o Senhor é o afeto, o Senhor é o abraço, o Senhor é aquele que nos tira da lama e nos leva para os lugares mais altos. Lugares mais altos, não aqueles aos quais os homens veem que nós estamos lá em cima, mas são locais mais altos, onde nós estamos contigo simplesmente. Então, Pai, queremos realmente, ó Pai, declarar isso. Queremos declarar, Pai, que nós somos gratos ao Senhor. Assim como nós acabamos de cantar, somos gratos por tudo que temos. Tudo, todas as coisas, Pai. Isso é até difícil de falar, Deus, porque em meio a tantas coisas ruins que às vezes acontecem nos nossos dias, nós falarmos que nós agradecemos por tudo que nós temos é complicado. Mas nós temos, Pai, que ter essa certeza, porque o Senhor nos deixou essa certeza, que o Senhor está conosco em todos os momentos, e todas as coisas são de Ti, são por meio de Ti, são para Ti, e são para o nosso próprio bem, Jesus. Então, Pai, queremos declarar o Seu santo nome nessa noite, Jesus. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É tudo por ti, Deus, e a ti queremos entregar tudo, Jesus. E por isso queremos cantar em uma só voz, Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Sim, Senhor. A ti, Jesus, tudo entregarei. Comece a entregar agora, meus queridos. Entrega o seu coração ao Senhor. Sim, Confia nele, o mais ele fará. Jesus, bendito, tudo. Eu te encorajo a entregar diante do Senhor o fardo. Eu encorajo você a entregar diante do Senhor essa preocupação. Entregue diante do Senhor o que está levando você a ficar desanimado, desanimada. Você que entrou aqui e chegou neste lugar desanimado, por algum motivo a sua fé se abateu, por algum motivo você tem desanimado, mas eu te trouxe aqui. Entrega ao Senhor agora o que está levando você a ficar desanimado. Qual é a causa deste desânimo? Qual é a causa dessa frieza espiritual? Comece a entregar agora diante do Senhor. Entregue diante do Senhor, seja você mãe, pai, que só Deus conhece como está seu coração a respeito dos seus filhos. Entregue agora diante do Senhor. Entregue diante do Senhor todo o fardo que não é teu, toda a preocupação, seja com os pais, seja no seu casamento. Eu sei que o fardo pesa quando não há mais argumento, não há mais o que falar, muito menos o que fazer. Entrega agora diante do Senhor. Esta é uma oração cantada, nós estamos declarando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E temos que aprender a lançar diante do Senhor toda a ansiedade. Entrega ao Senhor, entrega diante dEle, entrega o seu coração diante do Senhor. Vamos declarar mais uma vez: tudo entregarei, e entregue em nome de Jesus. Tudo entregarei. Sim, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo
Aleluia, está nas suas mãos, Senhor. Glórias ao nome do Senhor que é fiel. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos do Ministério de Louvor, pela cooperação juntamente com o Espírito Santo. Deus abençoe, queridos irmãos amados. Queridos, que canção que já nos prepara o nosso coração para receber a palavra do Senhor. A canção é uma forma de preparar nosso coração, a fim de ser uma terra fértil, a fim de recebermos a palavra como semente de Deus, que eu tenho certeza que quando essa semente ela é lançada numa terra fértil, ela vai frutificar. Amém, meus irmãos? Pois a palavra de Deus é viva, a questão é estar com o nosso coração preparado. Por isso que é importante nós aquietar nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Aquietar nosso coração, irmãos. É importante se libertar de toda e qualquer acusação, de toda culpa, através do arrependimento genuíno, de confessar diante do Senhor, porque se tem algo que nos pesa tanto nossos ombros é a culpa, pelo sentimento de culpa, e é importante na presença do Senhor nós entregarmos diante dele, principalmente tensões, como resultado de um dia de batalha. Tenho certeza que você tem passado por batalha, como eu passo, e se você assumiu a sua fé em Cristo verdadeiramente, esteja bem-vindo a uma batalha, meus irmãos, amém? Ah, que boa notícia, hein, pastor? Pois é, meu precioso, mas o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça. Quando entendemos isso, assumimos que a nossa fé em Cristo nos coloca numa posição de batalha, nós iremos parar de ficar focando em pessoas, ficar zangado com pessoas, ou focando elas como se elas fossem responsáveis de tudo que nos tira a paz. Sendo que a palavra bem clara diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra principado, contra potestade, é uma batalha espiritual. Você calcula a batalha que você esteve nesse dia, a peleja que você deparou nesse dia, pelo momento que você acordou, e até aqui, para chegar e adorar ao Senhor, irmãos, é incalculável. Por isso que é importante nós estarmos fortalecendo a nossa fé. A batalha, a guerra espiritual, ela existe. Por isso que é necessário fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa fé. Se você continuar numa peleja, mas se você enfraquecer, como você vai estar preparado para vencer? Por isso que é importante nós estarmos congregando, buscando, perseverando em oração, irmãos, para fortalecer a nossa fé, queridos. Precisamos fortalecer a nossa fé. E nessa noite, em nome de Jesus, receberemos uma palavra de Deus como um pão vivo que desceu do céu. Recebemos a palavra, Senhor, que é alimento para saciar nossa fome, para alimentar a nossa fé e sairmos daqui fortalecidos no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então abra seu coração. Tenho certeza que o Senhor ministrará mais e mais seu coração nessa noite, ao entender que precisamos ser fortalecidos a nossa fé. Fortaleça a nossa fé. Irmãos, uma coisa importante, tem momentos que nós falamos assim, tem que orar com fé. Como orar com fé se nós estamos talvez abalados, enfraquecidos? Tem hora que eu fico indagando, nós temos que orar com fé ou orar por fé? A Bíblia mostra para nós também que uma pessoa orou não com fé, mas pedindo fé. Senhor, perdoa pela minha incredulidade, perdoa pela minha falta de fé, Senhor. E nós estamos tentando com a nossa força orar com fé, não é? Mas às vezes, irmãos, não é orar com fé, é pedir, Senhor, perdoa pela minha falta de fé. O Senhor tem dado provas incontáveis da tua presença, dos teus cuidados. Eu tenho aprendido a te louvar, ser grato ao Senhor, mas parece que quando nós deparamos com lutas, situações que parece que vêm para provar a nossa fé, aí deparamos, irmãos, a pequenez da nossa fé. Por isso que precisamos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Irmãos, nós passamos por momentos assim em nossa caminhada com o Senhor. Mesmo que você seja um cristão que professa sua fé no Senhor há muito tempo, você que está chegando agora,
mas deparamos num momento em que parece que nos tira o chão, nossa fé é abalada. Eu tenho certeza que você chegou num nível de desespero, não sei quando foi isso, mas certamente já aconteceu com você, que você fez essa pergunta, a qual eu já fiz muitas vezes. Sabe qual é a pergunta que nos identificamos muito com o sentimento, com as batalhas? Essa pergunta que logo nós identificamos ela. O que fazer agora? Quando se vemos nossa fé abalada, quando nós nos frustramos, o que fazer agora? O que você procura fazer quando não sabe o que fazer? É interessante isso. O que eu procuro fazer quando não sei o que fazer? Nós precisamos, irmãos, aprender um princípio. O que fazer quando não souber o que fazer? Precisamos aprender para onde ir. Quando não souber o que fazer, irmãos, nós temos que ter noção de uma coisa: eu sei para onde ir. Para onde ir? Porque muitos de nós, por não termos noção para onde ir, de vez em buscarmos refúgio, buscamos fuga. O que fazer quando não souber o que fazer? Saiba para onde ir. E onde nós devemos ir, irmãos meus? Para a presença do Senhor. Precisamos ir aonde nossa fé será encorajada. Precisamos ir onde nós iremos ter uma direção do Senhor. E saiba, muita direção receberemos do Senhor quando aquietar nosso coração na presença dEle. Teremos ter direção do Senhor, irmãos. E quando recebemos direção do Senhor, nós ficamos depois tomados de vergonha, dizer, por que eu me preocupei, hein? Por que eu fiquei tão ansioso com tantas coisas? Por que essa pergunta realmente foi fruto ou resultado de um desespero, ou de algo que você tinha certeza que ia acontecer, e por fim foi frustrante, e agora, o que eu vou fazer? Mas calma seu coração, a Bíblia nos revela pessoas semelhantes a nós, pessoas que andaram com Jesus, tiveram experiência com Ele, receberam claramente uma preparação para lidar com perseguição, com sofrimento, mas mesmo assim, eles chegaram num desespero, semelhantemente a essa pergunta, o que faremos agora, meus irmãos? E saiba o que eles fizeram, irmãos? Em João, no capítulo 20, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, ou quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade, mas em João, no capítulo 20, exatamente no versículo 19, aqui está o que muitos procuram fazer quando são tomados por uma dúvida, por um desespero, por uma situação que abala a sua fé, que se deparam perguntar, o que eu farei agora? Olha só o que diz o versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. O que eles fizeram a saber os discípulos, embora que antes, você pode olhar depois no versículo 18, que as mulheres, Maria Madalena, foram até os discípulos anunciar que viram Jesus ressurreto. Elas viram Jesus e assim testemunharam para os discípulos, nós vimos o Senhor vivo e ativo. Mesmo assim, irmãos, eles fizeram uma coisa que muitos de nós, mesmo professando a fé em Cristo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mas há dias em nossa vida que revelam não só a nossa pequenez de fé, mas revela a nossa humanidade, revela a nossa fragilidade, revela a nossa pequenez. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? O que eles fizeram, irmãos meus, o que diante de tudo isso? Eles entraram na casa e trancaram as portas trancadas. E eu pergunto, quando alguém tranca as portas, é motivo de, primeiro, segurança ou medo? Quando trancamos a porta, é mais por motivo de segurança ou por medo? Tem algumas pessoas que têm até assim uns certos costumes, né, irmãos? Tem que dar 2 voltinhas na chave ali, para ter, ainda confere, vai deitar, ainda, será que eu tenho 2 voltinhas no tambor? Ela tem que conferir, né? Volta, um cismo, né? Um negócio que misericórdia. Alguns estão se revelando aqui só pela reação, tá? Já está se revelando.
Será que está trancada a porta? Será que o portão está trancado? E tudo isso é para segurança ou realmente sim é por medo? É o medo, não é? Há aqueles que têm uma tranquilidade tão grande que deixam ali até o portão aberto, tem uma segurança, tranquilidade, não é? Claro que devemos ser prudentes, irmãos meus, mas me faz pensar sobre isso. Portas trancadas, na realidade está revelando o nosso coração, em que verdade está revelando? Medo? Ou se estamos verdadeiramente demonstrando assim uma segurança? Porque o próprio texto vai dizer para nós o porquê, por qual motivo, qual razão que eles trancaram as portas. Por causa do que, irmãos meus? Por causa do medo. Por causa do medo que trancaram. Eu imagino que por tratar-se diferente as casas daquele tempo, os móveis que tinham, colocaram sobre a porta ali para tentar trazer mais segurança ainda, por causa do medo dos judeus. Uma perseguição começou a haver, os discípulos estavam com medo, o que eles tinham mais convicção, que tudo seria diferente na sua vida por causa de Jesus. Jesus, ele morreu. Eu imagino que eles estão, irmãos, apavorados. Eu não imagino este cenário de alguém que está sentadinho na cadeira e dizendo, vamos ficar tranquilo aqui que vai passar. Não, irmãos, portas trancadas porque estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus, mas não somente com medo dos judeus, mas certamente estavam com medo daquilo que eles tinham segurança, saber de Jesus, que havia falado que iria ressuscitar ao terceiro dia. E eles, irmãos, estão assim tão tomados pelo medo que estão incapazes de ouvir o que elas, em testemunho a respeito de Jesus, disseram. Às vezes, irmãos, nós estamos tão focados no medo que nós não conseguimos ouvir Deus. Não conseguimos ouvir Deus. Parece que nós somos mais crente para acreditar naquilo que vai dar errado, mais crente dizer no que vai ser o diagnóstico, mais crente naquilo que está trazendo medo do que Jesus disse, do que o Senhor falou. Medo, irmãos, e as portas trancadas. Dias atrás chegamos em casa da minha preciosa, portas trancadas. Falei, esses meninos, o que aconteceu? Esses meninos trancaram a porta desse jeito, e bate na porta, de repente, um dos abençoados fala assim, quem é? Falei, pronto, filho, está acontecendo, quem é? Aí eu olho, está de fora assim, o lixo, o tambor de lixo caído, as coisas. Aí eles começaram a dar gargalhada quando viram. Foi a cachorra que derrubou o lixo. Então calcula o que aconteceu. O cachorro derrubou o lixo, eles pensavam que era alguém, começaram a se desesperar, trancou tudo. Deu um trabalho para abrir a porta depois, irmãos. Olha, são coisas que a gente começa a interpretar, o medo começa a nos colocar coisas na nossa mente, nos deixam paralisados. Tem uma coisa terrível, medo, irmãos meus, é quando nos deixam paralisados. Isso é ficar com a porta nem fechada, a porta trancadas, paralisados, atenção, isso revela de fato nossa humanidade, irmãos. Mas veja uma coisa tremenda aqui, que eu quero liberar essa palavra que veio da parte de Deus para o seu coração. Você que está aqui, você que está nos acompanhando por meio dessa transmissão, mas eu quero liberar uma palavra que eu tenho certeza que ela vai encontrar o seu coração, ela vai desencadear o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é poderoso para abrir portas trancadas. Deus abre portas que estão trancadas, irmãos. A porta estava trancada, mas impediu Jesus de entrar? Impediu Jesus de estar lá no meio deles? Iremos entender, irmão, que o próprio texto vai dizer isso para nós. É tremenda essa palavra, irmãos. Como aplica fé em nosso coração. Normalmente nós usamos esse capítulo para falar muito da incredulidade de Tomé, mas olha o medo dos discípulos. Olha o medo desses homens que estavam consumidos por um medo, pela incerteza. E eu creio, irmãos, que o Senhor abre portas que estão trancadas. E veja o porquê que nós devemos crer nisso. A pergunta que eu faço, como Deus faz isso? Como Deus abre portas trancadas?
Sabe, portas trancadas muitas vezes é porque nosso coração está fechado hoje. Irmãos, tem pessoas que estão fechadas o coração para Deus, trancou seu coração de tal maneira porque se frustraram com Deus. Sabe, pessoas começam a expressar a sua insatisfação, o seu descontentamento na fé, começa a atribuir a igreja, atribuir pessoas, atribuir irmãos, e no fim está zangado com Deus, simplesmente porque não conseguiram entender o propósito de Deus nas circunstâncias. Quantas vezes, irmãos, nós desistimos da caminhada com Deus porque as circunstâncias não estão sendo favoráveis? E esquecemos do que a palavra diz, esquecemos o que nós cantamos agora há pouco, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está cooperando para um propósito, irmão, sabe uma coisa, nós devemos aprender a dizer diante de uma circunstância que nós estamos passando, em que não é resultado de nossas escolhas, não é fruto de uma atitude nossa, não é consequência do pecado, não é como resultado daquilo que nós semeamos, porque quando nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, deveríamos ter pelo menos uma compreensão clara e ser honesto para admitir, eu estou passando por isso, mas foi culpa minha. Foi minha tolice, eu fui muito ingênuo, paguei para ver, fui imaturo, fui inocente demais. Mas quando vem uma circunstância a qual você sonda seu coração e fala, Deus, revela meu coração em tudo isso agora, qual é o motivo de tudo isso? Sabe, irmãos meus, como Deus ele começa a trabalhar, porque tem pessoas que trancaram o coração, que não confia mais em ninguém, não confia, trancou o coração mesmo, trancou porque não confia, ficou decepcionado, trancou o coração que não confia mais, passou por uma traição, não confia mais, trancou o coração, não confia mais em ninguém, foi golpeado de tal forma que fechou o coração, trancou o coração com chave de tal maneira, diz, olha, não confio mais em ninguém, não acredito mais em amor, não acredito mais nem mesmo em perdão. Por analisar a sua história, por sentir realmente injustiçado com uma situação, trancou o coração. Trancou o coração. É o caso de pessoa em que nós estávamos tentando ministrar, orar pela vida dela, só ficava doente. Só doente, orávamos. Falei, Deus, alguma coisa está acontecendo? Ela dizendo que crê em Cristo, crê em Deus, crê na palavra, mas não reage. Começamos a perguntar assim, fala para nós o seu coração, abra o seu coração. Finalmente ela disse uma coisa que foi lembrada, ela disse que ela tinha fechado o coração com Deus, que não acreditava mais em milagre, que não acreditava que Deus ia fazer mais nada, Deus não tem poder para fazer. Ela começou a confessar a sua decepção com Deus. Ela começou a confessar o porquê que o coração dela ficou tão trancado, de tal maneira que a palavra não mais edificava o coração dela, de tal maneira que ela não conseguia mais celebrar, ter alegria de servir a Deus, ela estava declinando na fé, e consequentemente o seu físico acompanhou esse declínio, doente. E veja, irmãos, o porquê ela disse, levou lá abriu o baú da alma e trouxe lá do fundo. Ela abriu, se permitiu e disse, eu tinha jurado, eu prometi para Deus, se Ele não curasse a minha mãe, eu não iria crer mais nele. E sabe o que aconteceu? A mãe dela não foi curada, não foi. Aprova o Senhor levá-la, e essa pessoa trancou o coração, dizendo, eu não creio mais em Deus. Sabe, irmãos, quando a gente cria expectativa que vai acontecer conforme a nossa vontade, por quê? Porque nós confessamos que cremos. E sabe qual é mais difícil de processar isso tudo? Quando as coisas não acontecem como nós desejamos, como nós queremos. Sabe o que é mais difícil processar, irmãos? Quando nós oramos. Quando nós oramos. Que ainda é difícil de entender por que Deus não ouviu minha oração. Eu fiz campanha, eu orei, eu clamei a Deus, Deus não ouviu. E começa, irmãos, fechar o coração, não crer mais no agir de Deus, não crer mais na soberania de Deus. Irmãos meus, nós precisamos confiar na soberania de Deus,
que está no controle de todas as coisas em nossas vidas, mesmo que não venha a acontecer o que nós esperamos e até mesmo aquilo que nós estamos orando. Mesmo assim, confiar, não trancar o coração, queridos. E veja como Deus faz isso agora para entrar e nos libertar dessas amarras que logo nosso coração fica endurecido e a gente nem percebe a distância que estamos de Deus. Pergunto para você, você se dá conta da distância que você está de Deus? Qual é a distância que você está do Senhor? Veja bem, irmãos, o que Jesus, de uma forma tremenda, ele fez diante de tudo isso. Primeira coisa, diante das portas trancadas, Jesus, ele entrou. Ele entrou porque não há barreiras que impedem dele entrar. Ele entrou, irmãos, ou seja, sabe qual é a primeira coisa? Que entendemos, a primeira ação de Deus, o que ele fez. O que Jesus fez? Ele veio ao encontro daqueles que estavam trancados. Daqueles que estavam com seu coração trancado. Que estavam com as portas trancadas. O que Jesus fez? Veio ao encontro. Porque quem está com a porta trancada, seu coração, por uma soma de decepção e insegurança, ela não consegue ir ao encontro, Senhor, porque ela está paralisada, talvez lhe falta força, lhe falta até mesmo ânimo. E Jesus, irmãos, ele sempre vem ao encontro daquele que está com o coração trancado. Ele vem ao encontro. Ele não só vem ao encontro, irmãos, porque Jesus, ele entrou. Sabe, muitas vezes a gente não percebe que Jesus está presente, irmãos. E Jesus, ele não simplesmente entrou naquela casa em que as portas estavam trancadas, como também ele se pôs no meio deles. Ele se pôs no meio, onde passou a se dividir do medo e o coração daqueles homens. Colocou-se no meio deles, se colocou também no centro deles. Pensa, irmãos, alguém que está sendo sufocado por um medo, qualquer barulho assusta, qualquer detalhe causa uma reação, e Jesus se coloca no meio. Irmãos meus, ele não só vem ao nosso encontro, se coloca no meio daquilo que está tentando sufocar, sabe? Se coloca no meio, ele interrompe isso, se coloca no meio, mas também ele fala, ele declara paz com vocês. Ele os sauda, ele declara paz, irmãos. Para quem está com o coração tomado de medo, com as portas trancadas, o que mais precisa, irmãos? Precisa de paz. Precisa de paz. Porque o medo causa tormento, irmãos. Causa uma insegurança terrível. E Jesus declara: essa paz seja com vocês. E olha só que tremendo, irmãos, continuando o texto ainda, de uma forma tão linda, verso 20 diz: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Ao mostrar as mãos e os lados, é sinal da sua presença real. Irmãos, nós temos que crer que a presença do Senhor é real. Ela é real, irmãos. Sabe, quando tenho certeza disso, jamais eu vou dizer que eu estou sozinho. Jamais estou sozinho. Você tem que crer nisso. Jamais você está e estará sozinho ou sozinha. Porque, irmãos, isso causa em nós realmente um desespero quando nossa fé é abalada, em que a nossa confiança foi comprometida por alguma coisa, em que a nossa confiança não é mais nutrida por uma certeza da presença de Deus. Porque quando, irmãos, temos a certeza da presença do Senhor, irmãos, não tememos nada, ameaça alguma, não tememos isso, irmãos. Quando temos a certeza que o Senhor, Ele cumprirá o que Ele disse. Os discípulos, sim, estavam desesperados, a cena era apavorante, eles estavam realmente sofrendo uma pressão, eles estavam sofrendo uma perseguição, mas o medo que o dominou, fizeram esquecer que Jesus disse: eu voltarei para vocês, eu voltarei para vocês, ao terceiro dia eu vou ressuscitar e voltarei para vocês. Eles esqueceram isso, irmãos. Irmãos, quantas vezes a gente esquece uma palavra que a gente ouviu de Deus, irmãos?
Tem momento assim que fala, misericórdia, Senhor, o que o Senhor falou comigo domingo? O que o Senhor falou? Por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, nós temos que guardar como um bom depósito nosso coração, nós temos que guardar a palavra. Quando ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que entender uma coisa: Deus já está me preparando para enfrentar algo. Deus, irmãos, não só nos prepara para desfrutar de uma bênção, mas também nos prepara para enfrentar batalhas. Deus nos prepara também para enfrentar desertos da vida, irmãos. Agora, uma coisa tremenda, quando Jesus ele entra, quando Jesus ele está presente, quando Jesus ele declara a sua paz, ele revela sinais visíveis que a presença dele é real, irmãos. Sabe uma coisa tremenda? O choro se transforma em alegria. Olha só, irmãos, a própria palavra de Deus está dizendo isso. Os discípulos, aqueles que estavam apavorados, o que eles fizeram ao ver Jesus no meio deles, com sinais visíveis que ele ressuscitou, que ele está presente conforme ele disse, os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Se alegrar, irmãos, nós temos que se alegrar quando ouvimos a voz de Deus, e não ficar mais ouvindo a voz do medo, e não ficar mais ouvindo a preocupação, queridos, mas se alegrar assim, glória a Deus, o Senhor realmente ministrou meu coração, alimentou a minha fé para crer que Ele está comigo, sabe, irmãos, isso como fortalece a nosso coração, como isso abre portas que estão trancadas, que até então estavam trancadas, e Jesus não apenas, irmãos, nos faz sinais da presença dEle que é real, não só nos encoraja também para se alegrar, mas olha só o verso 21 para nós concluirmos. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio agora. Sabe, irmãos, por que novamente Jesus disse? É o que vocês estão falando aqui nessa noite. Novamente Jesus disse, novamente. Irmãos, Jesus ele fala conosco uma vez, ele fala duas vezes, o quanto for necessário para que eu e você não venhamos ficar com as portas trancadas, o quanto for necessário, irmãos, para que nós não venhamos ficar numa prisão do desânimo, aprisionado pelo medo, aprisionado por uma decepção. Novamente ele fala: a paz seja convosco, a paz. Por que a paz, irmãos? Aquela paz que excede todo entendimento, é aquela paz que você, Senhor, eu estou tão em paz, embora eu tenha ainda realmente umas coisas para resolver, eu estou uma paz assim que está nas mãos do Pai, está nas mãos do Senhor, é Deus, não é o fim ficar trancado, não preciso ficar trancado, eu preciso crer que o Senhor Ele me libertou, que Ele está presente, e Ele nos envia, irmãos, para sermos representantes dEle. Sabe, irmãos, quando nós temos certeza que o Senhor nos enviou para sermos representantes dEle nessa terra, não tem um porquê, irmãos, ficarmos de portas trancadas, mas eu preciso nessa noite levantar um clamor pela sua vida, ou por alguém que você muito bem sabe que precisa sair desta prisão, que está com as portas trancadas, ao crer que Deus Ele abre portas trancadas. Sabe, nós podemos crer sim que Deus, as portas que Deus abre. Semana passada, o pastor Valdemar iniciou essa série de ministração falando que a porta que Deus abre é estreita. É verdade, é estreita. Requer um preço de discipulado, requer realmente uma vida na presença do Senhor, requer renúncia, requer realmente uma vida no altar do Senhor. Mas podemos crer também, irmãos, que Deus Ele abre portas trancadas. Portas trancadas. Quando o Senhor começa a visitar nosso coração, irmãos meus, Ele entra, Ele faz silenciar toda essa voz do medo. Ele revela uma forma tão visível e real, uma forma tão real, em que logo nosso coração transborda de alegria,
Podemos chorar, mas de contentamento dizer: Senhor, o Senhor me faz motivo para me alegrar o tempo todo. O Senhor me alegra, Deus, pela Tua presença. E as portas, irmãos, não tem por que ficar trancadas, saber que Cristo, Ele está presente em nosso meio. Amém, irmãos? Deus abre portas trancadas. Tem alguma porta trancada dentro de você, na sua alma? Uma porta que você trancou de tal maneira, um assunto que você não quer tocar de jeito nenhum, é uma porta trancada. Uma porta trancada, irmãos. Falar da situação tão constrangedora, onde dói aí dentro de você? Está trancado por quê? Permita o Espírito Santo de Deus entrar agora e curar você. Quero nem lembrar, meu Senhor, disso. O Senhor precisa libertar você disso, deste trauma, deste constrangimento, dessa lembrança que deixa você assim, constrangido de lembrar, que vergonha. Desde o tempo de escola e você até hoje, ao lembrar, fica ainda se golpeando, fica se lamentando, fica lamentando a oportunidade que já se passou e não está aberta para aproveitar a próxima que tiver, que Deus está te revelando, porque trancou seu coração. Não quero passar por isso de novo, não quero confiar de novo, não vou tentar de novo. Por isso que o Senhor diz novamente, Jesus diz, novamente. Por quê? Porque é necessário Jesus falar outra vez, para que nós venhamos entender que portas trancadas não é o nosso lugar. E declarando: olha, receba a minha paz, receba a minha paz. A minha paz vai te dar descanso, a minha paz vai te trazer refrigério para a sua alma, para o seu coração. Sabe, irmãos, o que está trancado dentro de você assim que... Como perceber se eu estou sobre uma porta trancada da minha vida? Quando eu lembro, quando sou lembrado, qual é a minha reação? Posso lembrar de coisas quais fui curado, o que vai ser a minha reação? Testemunho, dizer assim: olha, o Senhor me curou, realmente passei por uma situação constrangedora, fiz coisas erradas, ou fizeram contra mim, mas Cristo me perdoou, e se Ele perdoou, também perdoei, estou livre de ressentimento. Agora, irmãos, quando fecha dentro do coração assim, não perdoo, porta trancada. Isso é uma porta trancada. Que o Senhor quer abrir essa porta e dizer: seja livre disso. Seja livre, porque Jesus já deu sinal claro que Ele é real, que Ele é presente. E Ele quer declarar a paz, porque quem está com a porta trancada não tem paz. Quem está com as portas trancadas não tem paz, ao contrário, tem medo. 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo traz tormento, irmãos. Logo, aquele que teme nele não é aperfeiçoado o verdadeiro amor. Não é aperfeiçoado o amor naquele que tem medo, que continua ainda com as portas trancadas, não permite. Eu não abro, não permito. E quando o Senhor está mostrando a saída, Deus está mostrando o que tem que fazer, mas o coração ainda está resistente. Prefiro ficar trancado aqui, mas você percebe como está sendo violentado a sua paz, como está roubando a sua saúde, como está nutrindo sutilmente a sua fé. Parece que é um saco vazio, que enche, mas nunca fica cheio. Enche a sua fé de Deus, mas parece que logo fica vazio de novo. Por quê? Portas trancadas, irmãos. Que o Senhor quer nos tirar deste lugar. Quem tem coragem? Quem realmente deseja: Senhor, eu percebi, é comigo, eu quero nessa hora abrir meu coração para o Senhor. Eu preciso da tua intervenção nessa porta que está trancada aqui na minha vida. Seja da situação mais infeliz que fizeram com você ou você fez com alguém. Todos nós precisamos da misericórdia, da graça do Senhor, irmãos. E Deus, Ele abre portas trancadas. Ele abre portas que são trancadas, irmãos meus. Quero chamar vocês no local de pé, por favor, meus irmãos. Por um momento, feche os seus olhos. O Espírito do Senhor está aqui em nosso meio. Espírito Santo, o Senhor conhece onde
estão os seus filhos e filhas, escravos de algo mal resolvido, escravo de uma ofensa, escravos do medo, escravos, Senhor, de uma tristeza tão grande. O Senhor sabe, meu Senhor, quantos aqui estão sob uma porta trancada, e cremos assim como o Senhor Jesus entrou, assim como Jesus, Ele se colocou no meio e disse: paz seja convosco, revelou sinais da sua ressurreição, sinais que o Senhor cumpriu o que disse, e aquela dor, aquele medo, aquele desespero e lágrimas se reverteram em alegria, e onde até então havia uma falta de perspectiva, porque estavam com as portas trancadas, o Senhor revela um propósito, dizendo: eis que vos envio, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, há uma obra, há uma missão, há um propósito. Lugar de filho de Deus não é ficar com portas trancadas. Lugar de filhos e filhas de Deus é cumprindo o envio do Senhor, é ser revelado um propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, que perca a força, seja o medo, espírito do medo, seja, Senhor, o que está cegando, seja o engano que tem cegado os corações que estão sob uma porta trancada. Senhor, nós oramos agora pela manifestação da sua presença, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, venha em nome de Jesus libertar nessa noite. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Não existe barreiras para o Senhor agir, não existe portas trancadas qual o Senhor não tem poder para entrar, para governar, para libertar os teus filhos que por si mesmos não conseguem. Nós oramos, ó Pai, portas trancadas agora sejam quebradas em nome de Jesus. Portas trancadas sejam agora libertos em nome de Jesus. Quebramos, Senhor, toda porta trancada emocionalmente, espiritualmente, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Declaramos sob a autoridade do nome de Jesus. Pela fé, meu irmão, pela fé, minha irmã, se aproprie agora da presença de Deus sobre a tua vida. Não dependa de sentir para crer. Apenas crê no que você ouviu nessa noite, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Ele é o advogado fiel, Ele é o Senhor, Ele faz presente em nosso meio, Ele é fiel. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Declaramos, Jesus, o Senhor vem ao encontro. É Jesus que veio ao encontro. Ele vem ao encontro daqueles que estão paralisados pelo medo. Ele vem ao encontro daqueles que estão movidos por uma insegurança e falta de propósito. Daqueles que até experimentaram o mover de Deus sobre a sua vida, mas hoje, até então, se encontram paralisados, com as portas trancadas, com falta de perspectiva, de sonhos de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor novamente está dizendo. Novamente Ele está dizendo que um dia Ele disse ao teu coração. Novamente o Senhor está dizendo: receba a paz. Novamente o Senhor está dizendo que eu te amo. Novamente o Senhor está dizendo: filho, você é meu, filha, você é minha. Novamente o Senhor está dizendo aquela palavra que um dia te libertou, que um dia salvou você, que um dia te despertou a sua fé. Novamente o Senhor está dizendo que o Espírito Santo de Deus traga à sua memória o que o Senhor já disse, os planos dele sobre o teu respeito, os sonhos de Deus ao teu respeito. Novamente o Senhor há de esclarecer, trazer sobre ti esse renovo, acender as chamas do primeiro amor, da alegria do Senhor sobre o teu coração. Sim, Pai, nós cremos no mover da tua presença essa noite. Nós cremos no mover glorioso do Senhor. Nós vamos continuar esse momento em oração, irmãos meus. Quero chamar aqui
os nossos irmãos da intercessão para estar se colocando aqui na frente. Já tem pessoas aqui na frente, venham orar com elas, por favor. Tem pessoas que estão sendo libertas, que estavam portas trancadas. O Senhor já está no meio, o Senhor já está libertando, já está movendo. Eu chamo você a sair do seu lugar e vir aqui para estarmos juntos em oração. Você quer uma ajuda em oração? Chamo você também que está na sua segunda semana de campanha. Venha também aqui, nós vamos orar por você. E você que deseja começar hoje uma campanha de 7 semanas por uma causa, pega aqui esse cartão para você simbolizar um ato de perseverança de 7 semanas. Quero encorajar você neste momento, em nome de Jesus, a continuar buscando a presença do Senhor que é real. E nos fala com poder nessa noite. E nos fala pela tua graça nessa noite. Enquanto louvarmos ao Senhor, faça isso, irmãos. Pode vir aqui na frente, por favor, meus irmãos.
Declare isso, igreja. Sim, Pai. Sim, quem Tu és. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra, Senhor. Os meus olhos, Senhor, Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Aleluia! O Senhor é maravilhoso, Pai. Glórias ao Teu nome. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é poderoso. Não existe portas trancadas para o Senhor. O Senhor se coloca no meio. O Senhor manifesta o Teu reino. O Senhor manifesta a autoridade do Senhor, que nos liberta das portas fechadas, que transforma a tristeza em alegria, o medo já não há mais lugar. O Senhor levanta-nos corajosos. O Senhor nos faz corajosos, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra. O Senhor nos reveste a Tua paz. Recebamos a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor, queridos. Receba a paz do Senhor. Paz do Senhor sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos. Paz do Senhor. A paz de Jesus sobre o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos. Antes de sairmos, irmãos, só um recado para os pais, para aguardar aqui que serão trazidas crianças devido à chuva ali. Então os pais aguardam, por favor, que já vão estar trazendo as preciosinhas aqui, tá bom? Deus abençoe, irmãos meus.